Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui com a aula 03 do nosso curso preparatório para SPA10, com os assuntos de economia básica e finanças. Começando pela economia, ela está dividida no edital em 8 assuntos, que são o PIB, o Selic Meta e a Selic Over, o CDI, a taxa referencial, o IPCA e o IGPM, as taxas de câmbio e o Copom com as finalidades e definições. Bom, o PIB, eu acredito que a maioria já saiba. É o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos em um país. Lembrando que só são considerados bens e serviços finais, para que não seja calculado mais de uma vez. A fórmula do PIB é bem simples. O PIB então é igual ao consumo mais os investimentos, que são as infraestruturas geradas pelo país, os gastos do governo, que são a manutenção da máquina pública, como o pagamento de salários para os funcionários, e o saldo da balança comercial, que a gente vai estudar lá na frente. A taxa Selic Meta e a taxa Selic Over. A taxa Selic Over pode ser obtida pelo cálculo da média ponderada e ajustada das operações de financiamento lastreadas em títulos públicos federais de um dia, que são aqueles títulos conhecidos pelos investidores. Inclusive tem um outro vídeo, que eu vou botar o linkzinho aqui para vocês darem uma olhada. A taxa Selic Meta é definida pelo Copom com base na meta de inflação. A taxa Selic Meta é responsável pela regulação de todas as outras taxas do Brasil. O Banco Central controla a taxa Selic Meta controlando a inflação. Então, quando a inflação está muito alta, é elevada a taxa Selic para diminuir o consumo e diminuir a inflação. E quando a inflação está controlada, está abaixo da meta, é diminuída também a taxa Selic Meta para aumentar o consumo e fazer a economia ande mais rápido, para aumentar o desenvolvimento. Uma observação importante é que a Selic Over pode ser alterada diariamente e a Selic Meta apenas através de reuniões do Copom, que são 4 reuniões por ano e já tem as datas pré-estabelecidas na virada do calendário. O CDI são os certificados de depósito interbancários e são emitidos pelos bancos e lastreiam as operações do mercado interbancário. Eles são idênticos aos CDBs, só que eles são restritos ao mercado interbancário. Então, um banco com dinheiro sobrando empresta para um banco que não tem. E a média do CDI é utilizada como parâmetro para avaliar a rentabilidade de fundos como os DI. O CDI também é utilizado para avaliar o custo do dinheiro negociado entre os bancos. Eu não coloquei aqui no slide, mas o DI também é muito utilizado para aplicações. Por exemplo, você vai lá no banco fazer um CDB, ele é normalmente de 90% a 100% do CDI, que é o DI na verdade. A taxa referencial é a taxa básica financeira, e ela é calculada em função da média dos CDBs, deduzida de um redutor R, conforme a fórmula abaixo. A TR é o índice utilizado na correção de títulos agrários, as cadernetas de poupança e o FGTS. O Bacen tem a responsabilidade de calcular e divulgar a TR. Então, todos os dias no site do Bacen ela já está lá divulgada. Inclusive, a poupança antiga, o pessoal deve lembrar que garantia 0,5% ao mês mais a TR. O FGTS era 0,30% ao mês e mais a TR. E os títulos agrários também conforme a garantia mínima e mais a TR. O IPCA é o índice oficial da inflação do Brasil. Ele é calculado pelo IBGE e é divulgado mensalmente, com as prévias também a cada semana. É utilizado como referencial para a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional para o Copom. O IPCA é composto pela alimentação e bebida com 22%, os transportes com 20%, a habitação com 13%, a saúde e os cuidados pessoais com 10%, despesas sociais 9%, educação 6%, vestuário também 6% junto com a comunicação, os artigos de residência com 5,5 pontos percentuais. Já o IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, também é divulgado mensalmente. O IGPM é composto de 60% do IPCA, que é o Índice Oficial da Inflação, calculado pelo IBGE, 30% do IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, e 10% do INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que é o índice utilizado também para a correção das parcelas quando você compra imóvel na planta. O IGPM é calculado do dia 21 do mês anterior até o dia 21 do mês referência,
Então, por exemplo, hoje estamos em outubro, seria do dia 21 de agosto até o 21 de outubro. A taxa de câmbio é o preço da unidade monetária em unidades monetárias de outra moeda. É a cotação do dólar, do euro, das libras esterlinas. E o PTAX, está escrito errado aqui, é PTAX, é a taxa que representa a média das taxas de câmbio praticadas no mercado interbancário e divulgada pelo Bacen. Esse, na verdade, é o câmbio oficial, mas só é utilizado pelas instituições financeiras. Se você for comprar dólar numa casa de câmbio ou no próprio cartão de crédito, no cartão pré-pago, que são os travel monies, você vai pagar um dólar que eles chamam de comercial, não é a taxa PTAX do Bacen, tá? A finalidade e as definições do cupom, tá? O cupom adota as metas de inflação desde 1999, se guiando pelo IPCA, que é o Índice Oficial da Inflação, divulgado pelo IBGE, que a gente viu lá na frente. Ele é composto por uma diretoria colegiada, são todos funcionários públicos concursados, sendo 7 diretores e mais um presidente. O Copom define a taxa de juros Selic meta e também a existência ou não de um viés. Uma vez estabelecido o viés, cabe ao Bacen executar ou não. O viés é, por exemplo, a taxa Selic meta foi estabelecida em 12% ao ano com viés de alta, de 0,25 pontos percentuais. Então pode haver uma reunião extraordinária e executado esse viés. A reunião do Copom ocorre em 2 dias, sendo que o primeiro dia é para apresentação dos dados e o segundo dia para votação e definição de como vai ficar a taxa Selic. São 8 reuniões ordinárias, podendo haver reuniões extraordinárias convocadas pelo presidente do Bacen. É importante não confundir que quem determina a taxa de juros meta é o Copom e quem determina a taxa de inflação meta é o Conselho Monetário Nacional. Vista a parte de economia, vamos dar uma olhadinha na parte de finanças. São 3 grandes assuntos: a taxa de juros nominal e a taxa de juros real, taxa de juros equivalentes e a taxa de juros proporcional, e a capitalização simples e a capitalização composta. A taxa de juros real é a taxa resultante da taxa nominal, que é a taxa aparente, descontando-se a inflação. Uma aplicação financeira pode ter o ganho real igual à taxa nominal se a inflação for igual a 0. E uma aplicação financeira também pode ter um ganho real superior à taxa nominal caso ocorra deflação, que é a inflação negativa. Para dar um exemplo aqui, se considerarmos um valor aplicado em um fundo teve um lucro de 15% em 2014 e considerarmos que a inflação no período foi de 4,50% ao ano, o ganho real foi inferior à taxa nominal ao aparente. Então temos a taxa nominal em 15% e a taxa inflacionária de 4,5%. A gente usa a fórmula e vamos ter a taxa real de 10,04% ao ano. É importante lembrar que a taxa real é sempre um pouquinho menor do que a simples desconto. Por exemplo, se descontássemos ali a taxa nominal e a taxa inflacionária, dariam 10,5%. Então é sempre um pouquinho menor do que o simples desconto. A taxa de juros equivalente e a taxa de juros proporcional. A taxa de juros proporcional é utilizada na captação simples. Por exemplo, 2% ao mês são 24% ao ano, ou 18% ao semestre, é proporcional a 3% ao mês. Para calcular uma taxa proporcional, basta multiplicar e dividir as taxas de juros proporcionalmente aos períodos que as taxas são compreendidas. É o juros simples. Já na taxa de juros equivalente, é utilizada em capitalização composta. Por exemplo, 2% ao mês é proporcional a aproximadamente 26,82% ao ano, ou 18% ao semestre, equivale a 2,8% ao mês. Para calcular a taxa de juros equivalente, a gente usa a taxa de juros compostos, que é a taxa a fórmula abaixo. E o nosso último assunto é a capitalização simples e a capitalização composta. Na capitalização simples são utilizados os juros simples. Não incidem os juros sobre juros. E a fórmula para calcular o montante na HP é o futuro valor é igual ao presente valor, multiplicando 1 mais a taxa vezes o período.
onde o FV é o valor futuro, ou futuro valor, PV é o valor presente ou capital, o I é a taxa de juros e o N é o período que a taxa vai ser capitalizada. No exemplo, qual é o montante produzido por um investimento de R$10.000 aplicado a uma taxa de 1% ao mês após 10 meses? Como são juros simples, é basicamente os R$10.000 multiplicados por 1% ao mês, que vão ser um montante total de R$11.000. Já os juros compostos, ou a capitalização composta, são os juros sobre juros. E a forma para calcular o montante é o FV igual ao PV, mais 1 mais o I elevado na N, onde o FV é o valor futuro ou montante, o PV é o valor presente ou capital, o I novamente a taxa de juros e o N é o período da taxa a ser capitalizada. Usando o mesmo exemplo, então, qual é o montante produzido por um investimento de R$10.000 aplicado a uma taxa de 1% ao mês durante 10 meses? Aplicando a fórmula, como o juro é composto, ele vai dar um pouquinho mais que o anterior, que era R$11.000, vai dar uma diferença de R$ 46,22. Pessoal, essa aqui era a nossa aula 03, então, do curso da CPA 10. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, eu deixo o nosso e-mail. E peço a todos que se inscrevam no nosso canal e não deixem de clicar em gostei para a gente continuar o nosso projeto.